Amém. Graça e paz. Crianças são bênçãos. Eu fiz um convite para alguns amigos mais próximos e até familiares, dizendo que até haveria uma surpresa. Esse gatilho hoje você não ensinou na aula de oratória, Vini. Mas tem mais um no forno agora. A Camila está grávida e essa foi uma das táticas para trazer as pessoas para cá hoje. Camila está grávida. E aí eu guardei aí para contar hoje nessa oportunidade maravilhosa. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16. Todo mundo encontrou aí? E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se, Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra e muito obrigado pela oportunidade de aprender mais uma vez acerca da Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos proporcionou esse momento maravilhoso de culto em comunhão com os nossos irmãos e que o Senhor me use como um instrumento hoje para glorificar o Teu nome. Consagro esse momento a Ti e Te adoro, Pai, pela oportunidade. Amém. Imagine que você está à beira da morte. Imagine essa situação, você está à beira da morte e há uma pessoa do seu lado. O que você falaria para ela? Já parou para pensar? Pensa um pouquinho aí. John Harper, um pregador escocês. Ele tinha 14 anos quando ele se converteu, quando ele se tornou cristão, e a partir daquele momento ele começou a falar de Cristo para todas as pessoas do seu vilarejo. Ele era um homem muito temente ao Senhor e ele tinha facilidade de evangelizar. Um dia, Harper embarcou em um navio a fim de viajar para a América e ele levava consigo a sua filha. Sua filha tinha 6 aninhos, Nana era o nome dela. Porém, houve uma tragédia. Este navio afundou. Exatamente, esse navio afundou. Ele, como um grande cavaleiro, protegendo a sua família, disse que o outro navio estava vindo para resgatá-los. Mas, por preocupação, ele colocaria a sua filha e a sua prima mais velha no bote salva-vidas para ele esperar o próximo navio chegar para salvá-los. Nana e sua prima foram salvas. Entretanto, o navio em que estavam era o Titanic. Famosa tragédia. Alguns meses mais tarde, houve uma reunião de oração. E nessa reunião de oração, um jovem se sentiu comovido e decidiu compartilhar acerca da sua extraordinária história de como ele tinha se convertido. E ele explicou que ele também estava no Titanic naquele dia. Ele se agarrou a um pedaço de destroços. Imagina aquela situação, naquelas águas congelantes. De repente ele contou: uma onda trouxe John Harper e o colocou perto de mim.
Harper também estava agarrado a um pedaço de destroços, e ele gritou: "Homem, você é salvo?" Não sou, respondi. E ele gritou de novo: "Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo." As ondas levaram John para longe. Pouco tempo depois, elas trouxeram ele para perto do rapaz novamente. E ele gritou: "Você está salvo agora?" "Não", respondi. "Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo." Então, soltando o pedaço de madeira, John afundou. E ali, sozinho naquela noite, tendo mais de 3 quilômetros de água abaixo de mim, eu confiei em Cristo como meu Salvador. Sou o último convertido de John Harper. John Harper evangelizou até o seu último suspiro. E nós vamos falar um pouco sobre isso. O texto, a passagem bíblica que nós acabamos de ler, pouco antes, Jesus já tinha sido sacrificado, Jesus já havia passado pela cruz, ele já havia sido sepultado. Neste processo, Maria e Maria Madalena foram ungir o seu corpo no sepulcro, e um anjo aparece a elas e diz: "Quem vocês estão procurando não está aí, esse túmulo está vazio." Então, elas vão embora. No caminho, Jesus aparece. Elas o abraçaram, o adoraram, com muita alegria. Jesus, então, pede para que elas comuniquem aos discípulos de que ele os encontraria naquele monte, no Monte da Galileia. Então, acontece ali o que a gente acabou de ler. E eu gostaria de chamar a atenção para essa frase que Jesus diz: "Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão." É uma ordem, repitam comigo, digam: "Vão e façam discípulos." Vamos lá. Vão e façam discípulos de todas as nações. Percebam algo aqui. Jesus é o combustível que abastece a ordem do ir e fazer os discípulos. Jesus, ele tem toda a autoridade sobre todos os seres dessa terra. Sejam seres celestiais, sejam seres mortais, sobre toda a terra, desde o menor dos insetos até o maior dos mares, até os mais altos montes. É como se Jesus quisesse comer peixe e te desse uma ordem: "Vinícius, vai lá e pesque." Aí você fala: "Mas eu não sou bom de pesca." Fica tranquilo que eu estou no controle de todos os peixes. Eu penso isso quando eu vou pescar. Às vezes eu fico falando: "Senhor, por que você não dá uma ordem para o peixe morder ali para mim?" Porque ficaria bem mais rápido, né? Mas acho que por vontade divina eu acabo não pescando nada. Alguns teólogos dizem que esse foi um momento em que, possivelmente foi o momento em que Paulo menciona que Jesus havia sido visto por cerca de 500 pessoas. Ele era muito conhecido naquela região, mas Jesus estava apenas começando. Estava apenas começando. Ele ordena aos discípulos para irem e fazer discípulos da mesma maneira que ele havia feito discípulos como eles mesmos. Jesus estava impelindo o seu plano para uma dimensão universal. Jesus, presta atenção nisso, Jesus está à frente dessa ordem. Não precisamos saber o que vai acontecer depois. Jesus pede para que nós nos movimentemos. Precisamos apenas nos movimentar. Isso é a igreja em movimento. E aqui começa uma nova era da autoridade messiânica. A palavra ensinar possui esse sentido de pregar, e pregue o evangelho, movimenta-te e vai. Então, muitas das vezes, quando você estiver desmotivado, quando não souber
porque está gastando tanto tempo com o ministério, quando sua vida estiver incomodando as pessoas à sua volta. E até mesmo, já aconteceu comigo isso. Algumas pessoas falarem assim para você: sinceramente, meu amigo, eu não entendo como que você gasta tanto tempo com igreja, cuidando de pessoas que vivem recaindo, indo para lugares pobres para falar de Deus, lugares carentes. Pensa um pouco mais em você. Eu ouvi muito isso. Pensa um pouco mais em você. Acho que você tem que pensar um pouco em você. Não se trata disso. A resposta está aqui, porque foi dada a autoridade a Jesus sobre toda a terra. Portanto, vão. Eu apenas estou seguindo uma ordem. Portanto, vão. Você está cumprindo a grande comissão. A mensagem é maior do que o mensageiro. Eu ouvi isso recentemente de um pregador. A mensagem é maior do que o mensageiro. Quantas vezes eu fui até compartilhar com o Vinícius, né? Muitas das vezes falava: Vini, eu estou cansado, cara, estou quebrado. Às vezes passava uma semana difícil. Ele falava assim: não tem problema, toma um energético e vai, continua, vai. Né? E aí, muitas das vezes, a gente fazendo a casa de paz naquela época, o Kaique, meu irmão, presenciando isso, a gente quebrado muitas das vezes, cansado, trabalhando bastante. Mas no fim das contas era algo maravilhoso. Era algo maravilhoso você vê Deus transformando pessoas. E você vê essas pessoas aceitando Jesus, essas pessoas sendo transformadas, sendo tocadas pela mensagem do Evangelho. É como diz a canção, uma canção que eu gosto bastante, que está viralizando bastante do grupo Drops. Quem conhece? É Ele. Quem já ouviu falar nessa música? Que ela diz: por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Dono dos meus dias, Ele virá. Nós estamos aqui reunidos hoje porque cristãos dedicaram suas vidas a essa ordem de Jesus. Vai e faça discípulos. Isso é muito interessante. Policarpo de Esmirna, o idoso bispo, ele foi colocado sob pressão para negar Jesus. Então o governador rogou: apenas jure por César. Sou cristão, disse o idoso. Se quiser saber o que é isso, reserve um dia e escute-me. Diante de várias pessoas. Então vou atirá-lo às feras, disse o governador. Pode trazê-las, ele respondeu. Se deseja das feras, eu irei queimá-lo, ele falou. Você tenta me assustar com o fogo que arde por 1 hora, mas se esquece do fogo do inferno que nunca se apaga. Então o governador clamou ao povo: Policarpo afirma ser cristão. A multidão foi à loucura. Ó, o destruidor dos nossos deuses, o pai dos cristãos. Então Policarpo orou para que sua morte representasse um sacrifício aceitável e foi queimado na estaca. É assim, desafios, grandes provações tentaram parar a mensagem do Evangelho, mas o sangue dos mártires foi a semente do Evangelho. Por causa da perseverança dos primeiros cristãos, nós estamos aqui hoje. E estudando um pouco sobre a história da igreja recentemente, algo me chamou a atenção. O Evangelho ele começou a crescer de maneira explosiva por todo o mundo, principalmente por meio de pessoas comuns. Olha que interessante, muitas das vezes a gente vem domingo após domingo e pensa assim: essa missão é responsabilidade dos grandes pregadores, dos grandes homens de Deus. Mas o que nós vemos é que os comerciantes, pequenos artesãos nessa época, eles são fundamentais nessa expansão. E isso é profundamente atestado pelos historiadores mais críticos. O povo comum levou a fé cristã pelo mundo muito além do que nós imaginamos.
povo comum, pessoas comuns. Os maiores evangelistas de todos os tempos foram os ferreiros, os padeiros, as lavadeiras, as pessoas que viajavam pelas estradas romanas levando o seu testemunho de salvação em Jesus Cristo. Todos nós, sem exceção, somos chamados para nos movimentar, levando as boas novas da salvação por todos os lugares. Amém? Prometo que serei breve. E Jesus continua batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a ordem de Jesus no ir resultará em fazer discípulos, que é isso que nós vemos, o fazer discípulos resultará em batismo. A resposta de discipulado é batismo. O batismo, ele nos leva a um nível de comprometimento mais elevado com o Senhor. O batismo de adultos, ele é um ato de regeneração espiritual. É o primeiro passo na vida de alguém que se converteu e deseja viver uma vida de obediência e santidade. Perante os seres espirituais, tanto anjos como demônios, perante o mundo à sua volta, todos testemunharão o momento em que você passará a fazer parte da família do Senhor. É como se você sentasse à mesa ali com a família mesmo. O batismo, ele confirma a sua identidade. Funciona como um RG espiritual mesmo. Confirma a sua identidade como filho de Deus. É a confirmação da sua identidade em Cristo. E aí eu te pergunto, está nas suas metas de 2025 batizar alguém? A gente fez as metas recentemente nos primeiros cultos. Está nas suas metas de 2025 batizar alguém? Eu sempre falo para a Camila, amor, será que a gente vai batizar mais alguém esse ano? Todo começo de ano a gente fala, ixi, quem que será que vai ser? Isso é uma preocupação legítima que a gente tem que ter. A população brasileira, ela é estimada em 212 milhões e uns quebrados de habitantes, conforme os dados atualizados pelo IBGE. E um pastor recentemente trouxe uma pesquisa interessante. Se cada um dos cristãos trouxer 3 pessoas para Cristo, nós teremos evangelizado o Brasil. Você bateu a sua meta já? 3 pessoas. Quantas pessoas se batizou? Isso não é para servir como um peso, pelo contrário, como uma motivação para nós irmos, para nós nos movimentar. Pessoas transformadas e regeneradas precisam fazer parte do objetivo do cristão, do objetivo de vida do cristão. Precisamos orar, pedindo para ser canais de Deus na vida dessas pessoas e trabalhar para isso. A Igreja das Nações tem vários materiais que nos ajudam a evangelizar, que nos ajudam a ensinar a palavra do Senhor, proporciona aulas, é uma igreja doutrinária, teologicamente saudável. E o mais importante é que você possui da melhor companhia enquanto está indo, o próprio Senhor Jesus. O que nós devemos temer? O que nós devemos temer? Eu te faço essa pergunta, o que te impede de ir e falar do Evangelho do Senhor Jesus? Você está cumprindo essa ordem? Reflita. E depois Jesus diz, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que lhes dei. A todas as ordens que lhes dei. Nesse caso, a palavra ensine carrega o sentido de instruir, orientar. Isso é estar junto, caminhar próximo, assim como o próprio Jesus fez com os discípulos.
A convivência com o seu discípulo, ela gera amizade, gera intimidade. Esses novos discípulos aprenderão seus hábitos, confiarão suas dificuldades e suas dúvidas, buscarão conselhos. Quem que já fez discipulado ou faz ainda discipulado? É gostoso? É bom, não é? Eu amo discipulado. Eu amo ser discipulado, eu amo discipular alguém. É muito bom. Você tira um tempo, toma um café, né? A Dada e o Josu ia bastante em casa para fazer discipulado, né, Josu? Às vezes não tinha o que fazer, era só pipoquinha mesmo, café, mas conversa ia longe. É maravilhoso, é maravilhoso. Esse discípulo será seu imitador, assim como você é um imitador de Cristo Jesus. O discipulado é assim, ele é lado a lado, é olho no olho, dividindo o choro, compartilhando a alegria. Assim como compartilhei sobre a Camila estar grávida, às vezes a gente está lá, né, todo quebrado. Pô, ora por mim aí, rapaz. Essa semana foi dura. Meu carro lá, meu Citroën não para de quebrar. E assim a gente vai vivendo, e a vida discipulada é maravilhosa. Tem pessoas orando por você, tem pessoas que se preocupam por você, tem pessoas que te amam. Não há algo mais maravilhoso do que isso. É um processo de cuidado e orientação por meio da palavra de Deus. Com disciplina, com novos hábitos, treino, né, de como ler a Bíblia, como orar. O próprio cartãozinho aqui, que o plano de leitura bíblica que a igreja fez aqui é maravilhoso. Isso aqui é espetacular. A gente vai ler a Bíblia em 1 ano. Olha que coisa linda. Cuidando e amando alguém além de nós mesmos. Um pastor disse que um jovem se aproximou dele um dia. Eu gosto muito desse pastor. E ele fala que esse jovem disse para ele assim: pastor, eu quero ser um pastor. E aí ele observou bem aquele rapaz e falou assim: feche os seus olhos. Jovem, feche os seus olhos. Imagine a sua vida como pastor. O que você vê? Desde o momento em que você acorda até o momento em que você deita. O jovem pensou por um momento e respondeu com entusiasmo: eu me vejo acordando, lendo a Bíblia por longas horas, me vejo escrevendo livros, estudando teologia de maneira profunda e sistemática. Os cristãos daquela época, me vejo como um grande pregador, para ter mais conhecimento, me vejo, né, pregando em um auditório lotado de pessoas, participando de grandes congressos, grandes conferências, com grandes homens de Deus, grandes pastores. E o pastor olhou para ele e falou assim: pode parar por aí. Beleza, pode parar. Você não quer ser um pastor. Você deseja ser um coach, um palestrante, um escritor. Não um pastor. Você não quer ser um pastor. Um pastor, ele vive a vida pelas suas ovelhas, socorrendo o irmãozinho que ficou na mão com o carro na rua, visitando a casa de pessoas com problemas no casamento, situações difíceis, atendendo a ligação de alguém que está com crise de ansiedade, com depressão, visitando várias vezes o jovem que continua caindo nos mesmos erros. Pô, pastor, de novo aquilo lá. Em resumo, amando o próximo. Isso é pastorear, e isso é discipulado também. Não se trata de fazer um acampamento, né, com várias estratégias convidativas, atrativas, batizar 200 pessoas ali, e quando acabar não ter noção de como essas pessoas estão. O batismo é o início da caminhada cristã, e o discipulado é desenvolver essa salvação e amadurecer nessa caminhada.
O Billy Graham falava muito isso, né? Que quando ele ia ele evangelizava, ia um projeto evangelístico, ele orava, ele pregava, e antes de dormir ele ficava pensando: nossa, aquelas pessoas lá que vieram e aceitaram a Jesus, como que elas estão agora? Será que tem gente ligando para elas, perguntando como elas estão? Ou será que elas estão cheias de dúvidas aí, né, sem ninguém para orientá-las? É sobre isso, discipulado, lado a lado. E aí Jesus conclui dizendo: e lembrem-se disto, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês, disse Jesus. Não tem nada mais encorajador do que isso. Eu, particularmente, eu posso estar na pior das situações, mas quando eu leio isso, eu estou com vocês. Irmão, pode vir o que for. Nós temos a garantia mais valiosa desse mundo. Enquanto nós estamos cumprindo essa grande comissão, essa ordem maravilhosa, nós temos essa garantia maravilhosa. Não há nenhuma objeção que possa ficar de pé diante dessa garantia. As circunstâncias, elas podem ser assustadoras. Assustadoras. Pode ser grandes. As circunstâncias podem ser enormes. Enormes. Mas elas não são maiores do que aquele que te mandou cumprir essa ordem. Amém? Elas não são maiores que Jesus. Se em algum momento você pensou em algo que te impede de cumprir este mandamento, seja a timidez, seja o medo, seja a vergonha, porque isso acontece. Isso acontece. Às vezes a gente vê alguém falando: vai, fala do evangelho, evangeliza. Às vezes a gente está ouvindo essa ministração e às vezes pode vir mesmo na sua cabeça alguma objeção. Não, Lucas, mas eu não sou ousado assim, mas eu não consigo fazer isso, mas eu não consigo falar em público, eu tenho um bloqueio, meu irmão. O Senhor te diz: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Eu estou contigo. Em alguns dos momentos Jesus fala, a ordem diz, né? Eu colocarei palavras na boca de vocês. Jesus te capacita e te fortalece. Jesus vai suprir sua necessidade por meio de sua graça. Jesus não vai te abandonar. Não desanime enquanto você está caminhando. Não desanima, não para. Não para. Não se esconda atrás dos seus medos. E cumpra essa missão maravilhosa. Nosso tempo na terra, ele é curto. É muito curto. E nossas ações refletirão na eternidade. E nós precisamos cumprir isso o mais rápido possível. Eu tenho certeza que, enquanto a gente está falando de evangelizar, enquanto a gente está falando de céu e inferno, passa pessoas na nossa cabeça, né? Putz, cara, meu irmão, meu amigo, é uma situação emergencial, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E passa na sua cabeça alguém próximo, pessoas que amamos. E às vezes, essas pessoas não estão indo para o céu. Elas não estão indo para o céu. Cristo morreu por todos os nossos pecados naquela cruz, meu irmão. Ele foi moído pelo Pai, por amor a nós. Você e eu merecemos o inferno, mas pela fé em Cristo Jesus, nosso Salvador, nós somos salvos. E alguém foi lá e pregou o Evangelho para você. Alguém foi lá e falou de Cristo para você. Alguém falou para você que Cristo te amava e que Cristo morreu na cruz por seus pecados. Não fique quieto. Tem pessoas que você ama que não estão caminhando rumo à eternidade com o Senhor. Tem pessoas que você ama que estão indo para o inferno mesmo. É uma situação emergencial. A gente não sabe o dia de amanhã, mas eu vou viver 80 anos. Você não sabe se você vai, Deus me livre e guarde, mas você não sabe se você vai sair na rua, se vai ser atropelado. É para ontem.
Cristo morreu pelos nossos pecados. Espalhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. E agora nós estamos caminhando para a nossa pátria, que é o céu. Nós não somos daqui. Somos peregrinos voltando para casa. E lembre-se disso. Eu estou com vocês até o fim dos tempos. Lembre-se disso. Eu estou com vocês até o fim dos tempos. Continua e fala do Evangelho. Não seja omisso. Há dois tipos de pessoas que estão ouvindo essa mensagem. A pessoa que não sabe o que é ser salvo, o que é estar salvo, que não ouviu essa mensagem do Evangelho, e a pessoa que já ouviu a mensagem do Evangelho, mas não fala desse Evangelho para todo mundo. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas eu gostaria que você mesmo se autoanalisasse. E eu vou orar por você nessa noite. Pode abaixar sua cabeça. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de ouvir da Tua Palavra. Muito obrigado pela oportunidade de poder ler as Suas Sagradas Escrituras, de ter essa liberdade. Muito obrigado porque o Senhor nos deu graça. O Senhor morreu por nossos pecados. E muito obrigado porque o Senhor promete estar conosco nessa jornada tão maravilhosa. Senhor meu Deus, neste momento eu gostaria de colocar diante de Ti a vida de todas as pessoas que estão aqui, Paizinho amado. Senhor, se houver qualquer tipo de medo, qualquer tipo de timidez, qualquer tipo de coisa que interfira nessa missão, Paizinho amado, qualquer tipo de coisa que não permita que essa pessoa saia do lugar, que essa pessoa não se movimente em favor em prol dessa ordem maravilhosa, Pai, eu gostaria de pedir para que o Senhor, neste momento, tirasse isso e derramasse